A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu, não acatar um destaque apresentado pelo Partido Novo, aquela PEC do orçamento de guerra para destinar recursos do fundo eleitoral para o enfrentamento da Covid-19. Aí eu observando aqui o Twitter, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, escreveu o seguinte, postou ali um vídeo: urgente, um golpe na Câmara dos Deputados, estamos em uma ditadura, um golpe em curso. Ninguém melhor do que o deputado Marcel Van Hatten, que gentilmente nos atende para explicar o que é que está acontecendo. Muito boa noite, deputado, seja muito bem-vindo aos Pingos nos Is. Obrigado, Silvio. Boa noite para você. Boa noite para os demais também, para o José Maria e para o Paulo. Boa noite para vocês, porque para nós aqui a noite não está muito boa, não. Infelizmente, foi inadmitida de forma antirregimental e inconstitucional a emenda que o Novo ofereceu ao orçamento de guerra para passar o recurso da saúde, do fundão para a saúde para o combate ao coronavírus. Nada havia de irregular. Estava tudo conforme o regimento interno, a Constituição. Nós temos direito, como partido, a oferecer emendas e também apresentar destaques, mas esse direito nos foi negado pela mesa diretora num grande acordo que foi feito com outros partidos políticos para enterrar a proposta que o Partido Novo tinha feito de passar o dinheiro das campanhas eleitorais para o combate ao coronavírus. É vergonhoso isso e não havia como me calar diante de uma atitude tão arbitrária e que coloca em risco o próprio funcionamento da Câmara dos Deputados, que está funcionando remotamente, mas não por isso pode funcionar de uma forma capenga no que diz respeito às prerrogativas constitucionais e democráticas que nós temos. Marcel, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que fica cada vez mais claro que a discussão que nós estamos tendo no país em relação a essa transferência do fundo eleitoral e partidário para a saúde não é uma discussão política nem orçamentária, é uma discussão de caráter. Nós estamos falando aqui de caráter, nós estamos falando aqui de índole. São valores, princípios absolutamente fundamentais para quem está querendo fazer política nesse país. Então, eu queria fazer uma pergunta. A gente viu que, infelizmente, o destaque foi rejeitado, né? E até você pode contar... Não chegou nem a ser votado. Nem a ser votado, é o pior. Então. Se tivesse sido votado, que é o que nós queríamos, para poder saber quem são os deputados a favor e quem são contra, seria uma coisa. É uma manobra. Não deixaram ir a voto. Perdão te interromper, Paulo, mas para deixar bem claro, não permitiram que exercêssemos o direito de apresentar o destaque à nossa emenda. Perfeito. A pergunta que eu faço a você, Marcel, é o seguinte: vocês da bancada do Novo cogitam ingressar na justiça agora, porque cabe agora a justiça nessa questão, né? Como é que vocês estão avaliando aí as próximas ações, porque esse combate não pode parar. Nós temos que reverter o recurso do fundo eleitoral e do partidário para a saúde, custe o que custar. Nós não debatemos ainda essa questão da judicialização. Nosso líder Paulo Ganimi está no plenário. Aliás, a sessão está ocorrendo aqui. Estou olhando no outro celular aqui se por acaso vai ser chamada alguma votação nesse momento, porque, enfim, vocês estão fazendo o programa ao mesmo tempo em que está ocorrendo aqui a sessão plenária, e nós vamos sim deliberar sobre uma possibilidade de judicializar. Agora, nós entendemos que quando a gente entra no STF é para buscar, de fato, justiça, não para buscar interferência de um poder no outro. Não é esse o caso. Aqui o que ocorreu foi uma injustiça com os brasileiros representados pelos parlamentares do Partido Novo e outros parlamentares, porque muitos outros queriam votar essa questão, e essa injustiça precisa ser corrigida e talvez o remédio seja, de fato, buscar essa judicialização. Agora, nós podemos também trabalhar politicamente aqui na casa para ver se em uma segunda oportunidade, quem sabe numa sessão na semana que vem, de outra forma nós poderemos pedir que se paute este assunto separadamente da PEC do orçamento de guerra, já que o argumento da mesa diretora, a nosso ver, completamente irregular, inconstitucional e antirregimental, foi de que não havia pertinência temática com a PEC do orçamento de guerra, e então que permitam que a gente paute este assunto na semana que vem por meio de uma nova proposta de emenda à Constituição para devolver o dinheiro do fundo eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus. Acho que esse é o primeiro caminho e, se não der certo, judicialização pode ser uma saída. Perfeito. Zé Maria Trindade, passo aí a bola para você então com um questionamento ao deputado Marcel Van Hatten.
Pois é, deputado, antes aqui do início dessa sessão, eu antecipava que todas as conversas que isso iria acontecer, era previsível. O termo que me falaram aí no Salão Verde é de que os líderes estavam com ouvidos moucos, né? Ou seja, surdos para essa grande pressão da sociedade. Mas eu acho que, num determinado momento, há de se entender que 3 bilhões de reais, eu gosto de insistir nos 3 bilhões, porque tem 1 bilhão, que é o fundo partidário, que, inclusive, o Novo não aceita, não recebe. Mas, enfim, que é muito dinheiro diante de uma situação... Olha, o ministro da Economia está abrindo mão de um rigor fiscal, e está falando aí, investir 1 trilhão. Nós temos um orçamento de 3 trilhões e 600 bilhões, quer dizer, é muito dinheiro, quer dizer, tudo fora de propósito. E os líderes ali, cegos e surdos sobre esta realidade, né? Perfeito. E isso demonstra como, lamentavelmente, estão distantes daquilo que a sociedade tem pedido, porque nos últimos dias a pressão cresceu e tem sido cada vez mais forte para que esse recurso seja revertido ao combate ao coronavírus. Então, quer dizer, a gente vive já uma pandemia causada por um vírus que, enfim, desde a gripe espanhola de 1918 não abalou o mundo como tal. Uma crise que está agora entrando também na economia de forma muito forte e não se percebe, pelo menos da classe política, por parte de muitos deputados, o mínimo de empatia com a população que sofre, está perdendo seu emprego. Aliás, Maria, quero aproveitar e dizer que outro problema que nós estamos vendo aqui, só mudando um pouco a pauta, mas que eu acho tão grave quanto esses outros, é a soltura indiscriminada de bandidos lá no meu Rio Grande do Sul. Desde o dia 17 de março, mais de 3.400 presos foram soltos sob o argumento de que eles estavam sujeitos a contrair o vírus por causa dessa pandemia, baseados numa resolução, uma recomendação, do Conselho Nacional de Justiça. Isso é um absurdo total. Estamos sofrendo por causa da saúde, por causa da economia e agora por causa da insegurança pública. Sinceramente, querem deixar o país de ponta cabeça e alarmar ainda mais uma população que exige das suas autoridades, nesse momento, justamente serenidade e responsabilidade para lidar com um maior desafio que talvez muitos de nós vão ver pela frente durante todas as suas vidas. Agora, o que a gente precisa cobrar como sociedade são todas as lideranças políticas deste país, os governadores, os prefeitos, os deputados federais, estaduais, vereadores. Você aí que é ouvinte da Rádio Jovem Pan precisa estar atento a isso. Quem é que vai se posicionar contra esse absurdo? Porque dizer que, olha, nós estamos fazendo várias ações aqui, o coronavírus e tal, e aí você vê prefeito indo na rua ajudar o povo, governador, e na hora de falar do fundão, sabe o que eles fazem? Se calam. Então você, ouvinte da Rádio Jovem Pan, tem que cobrar das autoridades brasileiras que se manifestem de maneira clara, objetiva, contra esse absurdo que acabou de acontecer na Câmara dos Deputados. Agora, Marcel, eu queria te perguntar, você comentou que não houve a votação, mas na sua avaliação, na avaliação dos deputados que integram a sua bancada, se houvesse votação, essa tese ganharia ou perderia? Não sei dizer, mas eu tendo a pensar que poderia vir a ganhar. É claro que o quórum aqui é qualificado, são necessários 308 votos por se tratar de emenda constitucional, 257, que é a maioria simples, seria mais fácil, mas a repercussão e a pressão está tão grande que nos permite, inclusive, ponderar que provavelmente os líderes não quiseram que houvesse esta votação aqui, porque sabiam que poderiam perder o dinheiro do fundo partidário. Por isso, é preciso, sim, você falou muito bem, que haja pressão, porque o que eles mais querem é isso, silêncio, que não se fale mais sobre esse assunto, que ninguém trate disso, que a Câmara não vote e que se esqueça. Sinceramente, o que mais nós temos que fazer nesse momento é o que nos resta, barulho, para poder pautar de fato essa questão aqui na Câmara dos Deputados e tantas outras que precisam ser levadas a voto e que não são, justamente porque acham que o brasileiro não está atento à política. Está sim, e a Jovem Pan tem feito um excelente trabalho, por isso fiz questão de, mesmo em processo aqui na Câmara dos Deputados de votação, no plenário, que está aqui do lado, eu estou no restaurante dos deputados, vazio, evidentemente, por causa do coronavírus, mas estou aqui para conversar com vocês, porque sei da importância de levar esse assunto o máximo possível ao conhecimento do público e não parar de fazer barulho.
Perfeito, deputado. E a gente agradece. Imagina, eu agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre à disposição, e já vou voltar lá para o plenário agora. É isso, olha só, antes de seguir para a próxima pauta, eu espiando aqui o que o pessoal comentava no chat nessa entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, algumas pessoas me perguntaram o que é mesa diretora, que vocês tanto se referem, mesa diretora para lá, mesa diretora para cá. Bom, a mesa diretora é aquela elite da Câmara dos Deputados. Logo depois da eleição, os deputados fazem uma eleição interna para escolher os seus representantes nessa mesa. É a mesa de comando, que comanda as principais secretarias, as principais ações da casa, comandada pelo presidente, no caso, Rodrigo Maia. Depois tem lá o primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. Cada secretaria tem uma função. Determinada secretaria, por exemplo, cuida das residências dos deputados, outra da emissão dos passaportes diplomáticos, outra, salvo engano, é a segunda, a corregedoria, né, que responde por ações, analisar determinados desvios de conduta de alguns deputados. A gente citou a mesa diretora agora porque a mesa decidiu não acatar um destaque apresentado pelo Partido Novo que visava pegar esse dinheiro do fundo eleitoral, né, ou seja, dinheiro para a eleição, dinheiro que é usado por partidos políticos para repassá-los ao coronavírus. E aí quem me pergunta, mas e aí, Silvio, quem está ocupando essas cadeiras? O pessoal pergunta especialmente pelo Facebook. Resposta: os partidos que têm maior votação tem direito a escolher os principais cargos nessa mesa diretora. Para passar rapidamente por ela, além do Rodrigo Maia que preside, o primeiro vice-presidente é o Marcos Pereira, do Republicanos aqui de São Paulo, o segundo, Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. Tem aí 4 secretários. A primeira, a Soraya Santos, do PL do Rio, o segundo, Mário Heringer, do PDT de Minas, o terceiro é o Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, e o quarto, o André Fufuca, do PP do Maranhão. Esses são os representantes. Tem também os suplentes. Paulo, você quer fazer um... Eu vi que você está fazendo um sinal aqui enquanto eu falava. Não, eu só você gosta de política, é sua área? Eu só quero fazer uma observação para o ouvinte da Rádio Jovem Pan, que eu acho extremamente legítima, é que todos esses cargos que o Silvio Navarro bem explicou aqui para vocês, tanto da presidência quanto a primeira vice-presidência, tanto a segunda vice-presidência, a primeira secretaria, a segunda, a terceira, a quarta, são cargos muito disputados lá na Câmara dos Deputados, exatamente por ter essa influência, mas tem um detalhe: cada um desses postos tem uma série de cargos de livre nomeação que esses parlamentares podem fazer. Assessores, né? Assessores e mais assessores, além de são gabinetes com mais verbas, não só para pessoal, mas também eles têm algumas verbas extras, porque então, o deputado ele já tem o gabinete dele, né? Ele é eleito, ele tem um gabinete. Aí a secretaria tem um outro gabinete com um corpo maior de assessores e outras verbas para fazer aquele gabinete funcionar, né, na engenharia. O cidadão deve se perguntar, né? Nossa, mas por que a disputa da quarta secretaria? O que faz o quarto secretário? Pois é, exatamente isso. Há uma estrutura política institucional ali que viabiliza essas indicações e, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem no Brasil.